Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a que horas vocês vão assistir. Estamos aí de volta, né? Depois do recesso do 7 de setembro, do feriado. Eu venho aqui para gravar novamente os vídeos da sequência do nosso curso, né? Como você se lembra, o último vídeo que eu postei foi referente ao governo JK, né? Digamos assim, o último governo estável do período da democracia liberal, né? Por quê? Porque apesar de ter começado com uma ameaça de golpe e de ter conhecido alguma escaramuça no finalzinho, é um governo que teve uma grande estabilidade, muito em parte graças ao talento político de JK, que era um protagonista muito importante da história do Brasil e que definitivamente não se pode lhe negar o talento, né? Era um homem inequivocamente vocacionado para a política e talentoso naquilo que fazia, né? É claro que era um político conservador, um político que colocou à risca aquele legado do Vargas, né? Eu sempre reitero e nunca é demais relembrar, né? Ele fazia gestão econômica com os liberais, gestão econômica com a direita e gestão cultural com as esquerdas, né? Por isso que, com muita frequência, ele era amigo de pessoas aparentemente insuspeitas, né? Por exemplo, Oscar Niemeyer, que já tinha carteirinha de comunista desde o início da sua vida, praticamente o início da sua vida profissional, e que, não obstante, foi contratado pelo JK para construir Brasília, o projeto que talvez todos os arquitetos da humanidade gostariam de ter tido, né? Ou seja, uma cidade a partir praticamente do zero, com uma liberdade criativa absoluta e recursos praticamente ilimitados, né? Boa parte do nome de Niemeyer se firmou graças a Brasília, que foi o seu melhor cartão de visita. Primeiro teve a Pampulha, mas Brasília foi, com toda certeza, aquilo que abriu as portas do mundo para Oscar Niemeyer. E era um comunista reconhecido e conhecido de longa data, talvez graças, inclusive, a essa ligação de amizade, de vínculo profissional e, num certo sentido, né, um intercâmbio político que eles faziam, porque o Niemeyer precisava da sustentação do governo JK e o JK precisava ilustrar o seu governo com uma aparência de algum reformismo social, né? Um reformismo esse que está presente nos projetos do Niemeyer, né? Desde o conjunto JK, que eu já tive a oportunidade de comentar aqui em Belo Horizonte, que era uma espécie de apart-hotel Van La Lettre, mas que tinha unidades de diferentes tamanhos para abrigar diferentes famílias, para abrigar inclusive pessoas solteiras, né? Quer dizer, era um conceito de que as pessoas pudessem coabitar junto às suas diferenças, que não eram poucas e não são poucas nunca, né? Brasília tinha um pouco esse conceito também. O próprio conceito das superquadras incorporava, né, diferentes unidades habitacionais, diferentes padrões de unidades habitacionais, e em tese era destinado a que funcionários de uma mesma corporação, de um mesmo segmento, pudessem coexistir e coabitar dentro, às vezes, do mesmo prédio, né? Isso tinha um conceito político envolvido, isso tinha uma proposta política, inclusive a inexistência de muros, né? A inexistência de cercas, a inexistência de controles de propriedade privada para as áreas comuns, né? As pessoas circulam com muita liberdade nos jardins, nos pilotis daqueles prédios. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a Brasília, é uma coisa realmente muito revolucionária. E a JK, num certo sentido, foi quem colocou um pouco essa marca, né, de uma certa modernidade no Brasil, né? Os anos 60, desde os anos 30 nós estamos buscando essa modernidade, mas de fato ela parece que ganha um novo alento com o JK, né? E é um momento que também o mundo está aberto, especialmente aberto para experiências políticas, estéticas, inovadoras ou vanguardistas, né? A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, exatamente quando nascem os projetos arquitetônicos inovadores, urbanísticos, quando nascem não, quando eles ganham mais alento, né? É quando nasce, como já comentei, a Barbie, né? Vem a Bossa Nova, vem uma série de influências que o Brasil vai produzir no mundo, né? A Bossa Nova foi a primeira forma que o Brasil produziu do chamado soft power, né? Aquele poder
delicado, né, digamos assim, aquela influência que o país exerce, sem necessariamente ser pelo poderio econômico, militar ou pela opressão, né? A bossa nova, e isso é importante sempre restaurar um pouco do conceito, porque corre a lenda, né, criada pelo nacionalismo musical brasileiro, de que a bossa nova era uma mera imitação do jazz, né? Os melhores e os maiores especialistas dizem que é exatamente o contrário, né? O jazz, especialmente o jazz norte-americano, bebeu muito da bossa nova, bebeu muito da influência da musicalidade brasileira. É o contrário, é uma mão invertida. É claro que em termos estéticos e musicais, você nunca pode fechar a questão, né? Porque as interferências e as influências são sempre recíprocas, não tem como não ser, né? Então, mas num certo sentido a bossa nova foi muito influente, né? E é exatamente mais ou menos do período do JK que nos Estados Unidos organiza-se o famoso concerto no Carnegie Hall, né, em Nova York, que trouxe a fina flor da bossa nova brasileira, exceto o Johnny Alf, né? Eu não sei se já tiveram a oportunidade de falar isso, que é um dos grandes nomes da bossa nova, é um sujeito dotado de uma musicalidade fora do comum, mas por algum motivo ele foi sendo um pouco alijado do circuito da bossa nova brasileira, né? Que era uma coisa assim, tinha até um quesinho de racismo nisso, ao que tudo indica, porque ele era um pianista negro de muito talento, mas havia no circuitinho ali da bossa nova uma certa sociabilidade bem perversa. Mas de qualquer maneira, foi o momento em que a bossa nova foi para os Estados Unidos e levou muito dessa musicalidade, né? E diga-se de passagem, só recolocando as coisas meio no lugar, né? O Johnny Alf também tinha um forte aspecto de introspecção, né? Claro, por exemplo, na bossa nova, as grandes intérpretes negras brasileiras nunca tiveram nenhuma porta fechada, pelo contrário, elas sempre tiveram acesso. Aliás, a bossa nova nasceu nas boates mais sofisticadas do Rio, do Copacabana Palace, das grandes boates que reuniam a fina flor da sociedade carioca, e entre os músicos que cantavam, que interpretavam, que ali faziam parte daquela alma daqueles lugares, nunca faltaram intérpretes negros, né? Mas o Johnny Alf era um cara mais introspectivo e tal, então aliou-se a isso, né? O estilo dele, estilo pessoal, né? Talvez ele tenha sido excluído do show do Carnegie Hall, mas obviamente todos os especialistas reconhecem indubitavelmente a sua contribuição, e há quem diga que a batida dele de piano foi o que influenciou o Tom Jobim, ou seja, ele veio antes do Tom Jobim e num certo sentido é algo a se notar, né? Mas de qualquer maneira, voltando aqui, o JK criou uma importante visão do Brasil no exterior como um país que está se modernizando, que está buscando essa modernidade, e todo o seu governo foi marcado por isso, e não por acaso o seu grande cartão de visita, que era Brasília, foi se tornando mundialmente conhecido, né? Foi um período de muita estabilidade, ele entregou o seu mandato, né? A sua sucessão envolveu de novo, né, a penumbra das forças polarizadas, né? De um lado você teve uma candidatura mais à esquerda, né? Mais à esquerda, um pouco mais progressistas, em torno das quais se agregou, por exemplo, o eleitorado de João Goulart, que foi eleito vice-presidente. Até aquele momento era possível eleger o vice-presidente de uma agremiação e o presidente de outra, né? E de outro lado, quem foi o vitorioso foi Jânio Quadros, né? Jânio Quadros acabou ganhando as eleições na sucessão de JK, né? Tomou posse no finalzinho de 1961, comecinho de 60, né? O JK inaugurou a Brasília em 21 de abril, né? Logo em seguida seu mandato se encerra, aliás, 21 de abril não por acaso, né? Foi a data escolhida, porque é a data da Inconfidência Mineira, então era um reforço dessa mitologia, né? Da mineiridade inovadora, da mineiridade que é o ponto de equilíbrio do país, né? Um dos argumentos usados era esse: Brasília, por ser mais central, seria o ponto de equilíbrio político, né? E um dos argumentos da mudança da capital.
E, obviamente, a inauguração em 21 de abril se reveste, portanto, de toda essa simbologia, né? Logo depois da inauguração de Brasília, nós temos, então, a posse de Jânio Quadros, né? E essa posse acabou gerando, num certo sentido, uma expectativa muito grande. O Jânio Quadros, assim como Fernando Collor, assim como Bolsonaro, fez, e não estou citando por acaso, eu acho que tem um perfil político aí de uma certa, um conservadorismo modernista, né? Esse radicalismo moralista, que no fundo muito frequentemente se revela meramente uma fachada, mas que a classe média adora, né? A classe média costuma vibrar com esse tipo de candidatura saneadora, né? Uma candidatura que se propõe a colocar as coisas nos eixos, né? Jânio Quadros, assim como Fernando Collor, assim como Jair Bolsonaro, eles representam um pouco essa resposta conservadora no momento de agudização das tensões políticas, né? Jânio Quadros escolheu como símbolo da sua campanha uma vassoura, né? Tinha até, eu já vi, um brochezinho que ele distribuía para os eleitores mais significativos, aqueles que contribuíam mais. Era o broche de uma vassourinha, né? E o bordão dele era: varre, 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 vassourinha. Com essa vassourinha vamos limpar o Brasil. É uma coisa assim, limpar a sujeira, varrer a corrupção, né? Como os outros dois que eu comparei, a metáfora da vassourinha acabou sendo talvez mais profunda do que eles imaginavam, né? Aquela ideia de varrer a sujeira para baixo do tapete, né? Quem aqui cuida da própria manutenção da própria casa sabe que varrer para baixo do tapete nunca é um bom presságio, porque a sujeira continua lá, né? Você esconde diante das visitas, mas a sujeira está lá muito presente. Não mostrar a sujeira não quer dizer que você acabou com ela. Então, a vassourinha do Jânio acabou calando fundo, acabou criando um impacto muito positivo, acabou criando um impacto eleitoral significativo, foi o candidato eleito com uma votação mais expressiva até então, uma votação de fato avassaladora, né? Uma votação que naquele momento, até então, o país não tinha conhecido e que gerou a impressão de que ele faria um governo realmente revolucionário, né? Mas justamente pela sua índole autoritária, ele acabou gerando uma grande crise, né? Um governo que não durou um ano, né? Logo no início ele veio com uma série de medidas de impacto, mas medidas, as que eram boas não eram críveis, as que eram críveis não eram boas e não eram viáveis, então era uma coisa muito confusa, né? Existe uma foto que depois eu vou, no vídeo seguinte eu vou mostrar para vocês, porque eu ainda tenho que pesquisar e eu estou aproveitando o embalo aqui. Existe uma foto que é a cara do governo dele, né? Quer dizer, ele, aliás, um dos vídeos que eu vou fazer em seguida é um pouco sobre a relação entre imagem e história, né? Tem uma foto que foi capturada por um fotógrafo muito perspicaz, que é a cara dele, né? Ele aparece caminhando aparentemente para frente, com um pé inclinado para dentro, o outro no sentido inverso também para dentro, a bunda meio estufada, as costas meio arqueadas e olhando para trás, né? Uma foto emblemática do seu governo, da sua própria falta de rumo, né? Tirando essas medidas moralizadoras, tipo acabar com a briga de galo em todo o território nacional, proibir o uso do biquíni, medidas que não têm a menor substância política e que vem na contramão, inclusive, do que... A de briga de galo, não, né? Até é uma medida muito oportuna em relação à crueldade com os animais, mas a proibição de biquíni é uma coisa assim absolutamente nonsense, né? Mas ele de fato não fez um governo de grandes realizações, né? Fez uma tentativa de não alinhamento automático com os Estados Unidos. Há uma foto famosa dele condecorando Che Guevara com a Ordem do Mérito Nacional. Foto essa que também gerou uma série de gozações, né? Na época, um jornal de sátira publicou um balãozinho na cabeça dele, dizendo: será que esse comuna sabe que eu sou maluco? E na cabeça do Che, um balãozinho dizendo: será que esse maluco sabe que eu sou comuna? Né? Quer dizer, era uma condecoração completamente nonsense à vista e à luz do governo dele, mas num certo sentido houve sim uma tentativa
de não construir um alinhamento automático, porque naquele momento os Estados Unidos estavam querendo ter uma maior e maior influência na América Latina e ele tentou se contrapor.